Capítulo 3. Jó amaldiçoou o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Depois disto abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia, quer dizer, o dia que nasceu. Lembre-se, aqui quando ele fala de amaldiçoar, ele não está falando em momento algum nada contra Deus, e sim contra ele próprio. E Jó falando disse: pereça o dia que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Ele está dizendo o seguinte, está desabafando, dizendo: o dia que eu nasci não tem que ser comemorado, tem que ser dia de trevas, e que lá de cima Deus faça que nesse dia nunca tenha luz. É uma forma dele de dizer o quê? Eu não devia ter nascido, porque eu sofri muito. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, sobre ele que diz sobre o dia do nascimento. Negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano. Quer dizer, tipo assim, ninguém comemore esse dia de nascimento. E não entre no número dos meses, quer dizer, tipo assim, suma com o dia do meu nascimento. Que solitária seja aquela noite, suave música não entre nela. Quer dizer, uma noite ruim, solitária, sem alegria, sem música, sem cântico. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Ou seja, no sentido de fazer aquele dia ser lembrado de uma forma lastimosa. Esse pranto aqui, no original, ele vem como Leviantã. Aqui não tem não, mas no original quando fala assim, prontos para fazer correr o seu pranto, quer dizer, o seu Leviantã, ou seja, aquele monstro marinho. Inclusive no próprio livro de Jó, lá no final nós vamos falar dele. Então era uma forma de você falar de algo maldito, algo que seria devorado, destruído. Então ele fala assim, que eu tivesse nascido e esse monstro tivesse me engolido, engoliu ele de vez. Por isso quando ele fala essa expressão, né, correr o seu pranto, ou seja, que o Leviantã o tivesse destruído assim que ele nasceu. Saiu da madre, o Leviantã o abocanhasse. 9. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha. Tipo o seguinte, que as estrelas dele nunca apareçam. Quando está escurecendo, as estrelas sumam. E que pela manhã não haja dia. E não veja as pestanas dos olhos da alva. Pestana dos olhos da alva é uma simbologia que é equiparada quando você pisca os olhos, né? Quando você está dormindo e você abre os olhos, você tem o quê? Uma piscadela. Então ele diz que o amanhecer é como se os olhos estivessem abrindo para ver a luz. Então ele está querendo dizer o seguinte, que não haja isso. Que não haja nenhum tipo de dia, de coisa positiva. Tudo vem a ser como devastação. 10. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Tipo assim, porque eu podia ter morrido. Então eu não sairia da madre, nunca ter vindo ao mundo. Porque não morri eu desde a madre e em saindo do ventre não expirei? Quer dizer, por que eu não morri na barriga? Por que eu não morri quando nasci? Por que eu não fui um aborto? Porque me receberam os joelhos? Quando falo joelhos é a parteira que recebia a criança, né? E por que os peitos para que mamasse? Porque quando a parteira recebe, depois leva para a mãe e a criança mama. Porque já agora jazeria eu, aqui ó, porque agora jazeria e repousaria, tipo assim, agora já estaria morto, dormiria e então haveria repouso para mim, quer dizer, não estaria sofrendo tudo isso. Com os reis e conselheiros da terra que para si edificavam casas nos lugares assolados. Ele está querendo dizer o seguinte, ele já estaria morto junto com aqueles que já desceram a cova, já desceram a sepultura, aqueles que destroem cidades, aqueles que fazem malefícios. 15. Ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, tipo assim, os maus. Ele está falando de pessoas que têm um comportamento mau e por isso morrem. Ou como o aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. O aborto oculto que ele está falando é justamente aquela pessoa que teve um aborto espontâneo, que nunca viu a criança. Então se ele tivesse sido abortado, ninguém saberia que ele viveu, existiu.
Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Está falando onde morreu tanto os abortos quanto as pessoas más. E está dizendo o seguinte, ó, ali eu já estaria ali há muito tempo. 18. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. O exator é o opressor, é o inspetor. Está dizendo que é o reino dos mortos. Ali está o pequeno e o grande. Pequeno e grande não em estatura, mas em poder. E o servo fica livre de seu senhor. Por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Aí já está fazendo uma pesquisa na mente. Por que esses miseráveis vivem? Por que eles estão lá na terra? 21. Que esperam a morte e ela não vem. E cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. Aqueles que querem morrer porque tem uma vida péssima. É isso que ele diz. Que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Tipo assim, aqueles que querem morrer desgostosos, angustiados, que não têm prazer na vida, que querem mais uma cova, que querem mais dormir na cova do que permanecer vivos. Porque se dá a luz ao homem, quer dizer, traz a vida, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Quer dizer, por que o homem tem vida? Por que o homem sabe se na verdade Deus oculta dele o fato ou o que vai acontecer? 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro. Quer dizer, antes de comer alguma coisa, ele está sofrendo, que ele está com muita dor. E os meus gemidos se derramam como água. É muita dor, muito sofrimento, muita agonia. Porque o que eu temia me veio e o que receava me aconteceu. O que é que ele temia? O que é que ele receava? Que Deus um dia o abandonasse. E realmente aconteceu. Ele está querendo dizer o seguinte: eu nunca imaginei que um dia Deus me deixaria. E Deus o deixou. Por isso que ele fala: o que eu temia me veio e o que receava me aconteceu. O sentido dele sempre meditar: se um dia Deus me deixasse, perderia tudo que tem. E aqui ele constatou que Deus o deixou. Ele só não sabe que deixou temporariamente, né? É simplesmente um teste para ele sair melhor ainda. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim o quê? A perturbação. Tipo, eu sempre tive sossegado, nunca tive problema algum, mas veio sobre mim esta perturbação. O capítulo 3 é o capítulo do desabafo. Vê se você entende. Capítulo 1, porque daqui para frente vai piorar a situação. O capítulo 1 mostrou uma demanda entre Satanás e Deus. Aí ficou claro. E a integridade de Jó, não é? No 2, você viu que Satanás foi aos últimos recursos possíveis para estragar a vida dele. E Jó não blasfemou. No capítulo 3, você tem que entender que ele não fala contra Deus. Ele está falando contra ele e contra a vida dele. Isso aqui ele foi impecável. Se a pessoa não compreender, pensa que ele está falando contra Deus. Não, ele está falando contra a sorte dele, contra a vida dele. Então, se você pega o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, você percebe que o Jó do capítulo 3 é o elemento consciente que sabe que está sofrendo, mas não atribui nada de ruim a Deus. Numa época que não tinha Bíblia, não tinha Israel, não tinha Davi, não tinha Jesus, não tinha Espírito Santo, não tinha nada. O que se você aprende, nós aprendemos com isso? Que a natureza de Jó, a natureza daquele de Deus, ela é simplesmente imutável. Isso já está dentro das atribuições e virtudes espirituais do elemento. Tudo ele sofreu por fora, mas em momento nenhum ele se corrompe por dentro. E a partir do capítulo 4, aí nós entraremos em uma fase que é a mais difícil do livro, que é altamente interpretativa, porque o livro ele é todo em prosa, o seu estilo é poético, mas a sua narrativa é em prosa, quer dizer, em conversação. Então nessas conversações vão entrar Jó e os elementos chamados amigos dele. E mais à frente aparece um quarto chamado Eliú. Então toda essa conversação ela vai ser fácil de ser compreendida, ou de fácil compreensão, se você entendeu o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. O capítulo 1, 2 e 3 está mostrando o quê? Uma introdução, porque justamente quando entrar no 4 é exatamente o grande desenvolvimento do livro de Jó. E como eu creio, você deve estar querendo aprender tudo isso para ter explicações para a sua vida. Lembrando que o grande objetivo desse livro é falar, explicar o porquê sofre o justo.
porque muitas pessoas que sofrem não entendem o que estão passando. E lembrando que o fato Jó é uma provação, hein? Não confunda provação com tribulação, com tentação e com correção. Ele não está sendo atribulado, ele não está sendo tentado, nem muito menos corrigido. Ele está sendo provado, porque ele no final terá todas as coisas transformadas e acrescentadas, porque Deus, ele com certeza irá acrescentar isso. Então, depois, mais na frente, nós vamos fazer o capítulo 4, 5, 6 e nós vamos verificar essa conversação. Então, fechando agora Jó, capítulo de número 3.